que é que a gente vai falar sobre hoje? É uma coisa que tem interseção com as disciplinas que eu ministro, que são 3 disciplinas, 2 na graduação e essa disciplina da pós, que é uma disciplina mais para os meus alunos de doutorado, mas tem uma aluna também que é de uma outra orientação, né, que está conosco também. E a ideia é a gente, primeiro, apresentar o que Tiago fez no doutorado dele, usando inteligência artificial, no âmbito da regulação. Então, ele vai trazer uma experiência dele de inteligência artificial que é bem interessante. Eu não sei se Walter, né, já viu esse trabalho, não sei se chegou a ver, mas quando ele apresentar, talvez ele sincronize. Mas é um trabalho muito importante porque trabalhou, utilizou dados do mundo real, né, que é aqueles pacientes que foram internados no Regula, estou só contextualizando aqui, tá certo? Que foram dados do Regula RN durante a pandemia de Covid-19, e nesse período foi muito interessante porque vocês acompanhavam pela imprensa, então teve um período que a gente chegou a ter 100 pacientes na fila e um leito de UTI, né? E naquele período, assim, o Estado todo em crise, né? O Brasil todinho, o mundo todinho. Então, teve que se tomar uma decisão, essa decisão foi tomada junto com o CREMERNE, que é o Conselho de Medicina daqui do Estado do Rio Grande do Norte, o CREMESP, o CRM, né? E também os médicos reguladores e o LAIS. E o que foi que a gente fez? Nós pegamos o protocolo EUP, que é o Score Unificado de Prioridade, junto com o SOFA, que é um outro protocolo que classifica risco de pacientes. E o que é que esses protocolos fazem? Eles escolhem, de acordo com o quadro clínico do paciente, qual o recurso de saúde que melhor poderá atender o paciente. Na prática é o seguinte, quais critérios eu vou utilizar, técnicos, imparcial, para tentar salvar o maior número de pacientes quando eu tenho poucos recursos disponíveis. Então, isso daí era o que a gente tentou fazer. O que é que naquela época, quando a gente estava fazendo isso, aconteceu? Um barulho, muito medo e receio, porque o medo que a gente tinha, Walter, era que a gente colocasse um critério que prejudicasse os idosos ou populações mais vulnerabilizadas, né? Então, por quê? Porque a gente vai escolher leitos e recursos para aquelas pessoas que têm mais chance de se salvar. Certo? Então, e depois disso, nós começamos a observar exatamente o contrário. É que, ao aplicar o EUP num processo, numa situação de crise sanitária, nós, claro, porque tinha a regulação do acesso aos serviços de saúde, isso permitiu que a gente elevasse a eficiência das internações dos hospitais públicos SUS no Rio Grande do Norte. Então, foi muito interessante, mas isso só foi possível porque tinha um Regula RN monitorando tudo. Então, na verdade, a gente aumentou o giro de leito. Então, quando você aumentou o giro de leito, você permitiu que mais pessoas tivessem acesso aos leitos de UTI. Aumentou o giro de leito de UTI. E aí, Tiago, o doutorado dele foi isso daí, junto com o Nicolas e também o mestrado de Valéria Bezerra, né? Acho que Caldeira contribuiu também, né? Uma equipe toda de pessoas aí contribuíram. Felipe, Ingrid, Xander, pessoal do Estado. Foi um trabalho aí a várias mãos. Vamos fazer uma análise para tentar entender o que foi que aconteceu. E aí nós utilizamos um conjunto de técnicas computacionais, métodos computacionais baseados em inteligência artificial. Eu não gosto muito de... Eu estou começando a tentar retirar esse nome inteligência artificial, porque a gente está usando ele de maneira promíscua, entendeu? Uma coisa é você ter um método computacional, outra coisa é você ter inteligência... você achar que o método computacional ele dá inteligência para uma máquina. Eu sempre usei esse termo, sempre, né? Desde 2006, lá para trás, quando eu comecei a estudar sistemas de informação, que eu usava o termo porque realmente é um termo adequado. Só que hoje ficou promíscuo. E aí a gente começa a ver um fanismo muito grande, né, Walter? Quem é da computação que escovava bit, a gente sabe que máquina não aprende, máquina muda de estado. Ela sai do estado A para o estado B, e sempre vai ser assim. É mecânico, não é orgânico. Entendeu? Você não vê uma máquina com ansiedade, vê? Não conheço nenhuma máquina que se apaixonou por a gente, entendeu, Charles? O cara chegou lá, aí ele viu Brad Pitt lá na televisão e se apaixonou. Não conheço nenhuma máquina que faz isso. Isso aí faz parte da inteligência. São ações, emoções, afetividades. Mas não vou entrar nessa pauta aqui. Então, ele usou métodos computacionais para isso daí, né?
E foi muito interessante porque, através desse método computacional e um conjunto de dados muito robustos, a gente conseguiu mostrar exatamente o contrário. Então, na verdade, a gente usou inteligência artificial para fazer uma coisa que os métodos computacionais são muito bons. Apoiar os seres humanos em tarefas estressantes, que têm grandes volumes de operação, você tem um grande volume de operações, né? E que um ser humano, para fazer aquilo ali, iria levar meses, anos, décadas, séculos, e provavelmente iria errar. Por quê? Porque é um trabalho repetitivo, manual, cansativo. Então, o ser humano é tão inteligente que ele fez o seguinte: ele pegou uma máquina e programou a máquina para fazer aquilo. Entendeu? Então, na verdade, não é uma inteligência. Eu sou da época que essas etiquetas que a gente usa na camisa, aqui é porque vocês são mais novos do que eu, né? Uma boa parte. E as camisas, elas eram feitas por TA. Sabe o que é um TA? Mecânico? Você sabe, Felipe? Pronto, eu já entrei em um e vi aqui. O TA mecânico, ele é de madeira, que você bota os fios de linha e você programava ele. Só que como é que você programava ele, Walter? Cartão perfurado. Você pegava o cartão perfurado, botava lá nele e ele fazia as etiquetas de não sei quantas mil camisas num dia. Se eu perguntasse a vocês, o ser humano bordaria aquelas etiquetas com a mão? Bordaria. Bordaria 5.000 num dia, cada ser humano? Provavelmente mal feito. Por quê? Porque ia cansar, ia ficar com lesão por esforço repetitivo. Mas nós somos tão brilhantes que a gente disse, não, peraí, esse trabalho ele é repetitivo, operacional e é fácil de resolver se eu planejar bem esse processo. É fácil de resolver a atividade, não fácil de programar um TA. E aqui tinha uma empresa chamada de Coterne, que naquela época, o que fazia? Você programava fazia em CorelDRAW as etiquetas, ele passava num programinha, o programinha furava os cartões e botava no TA. E a partir dali ligava, uma máquina ligava, os TAs liam o cartão e sabia como é que essas etiquetas iam ser produzidas. Alguém podia dizer que isso era inteligente. Por quê? Porque a máquina estava bordando uma etiqueta que era uma atividade feita por um ser humano. Entendeu? Se você pegar um cartão perfurado, o que é um cartão perfurado? Aonde está furado é 1, aonde não está furado é 0. É binário. Então, um conjunto de zeros e uns, ou um conjunto de furos e não furos, leva o TA a um determinado estado. Outro conjunto leva a outro determinado estado, e por aí vai. É assim com bombas, é assim com monitoramento, é assim com automação industrial, robótica e tudo. Então, o robô ele não é inteligente. Um robô ele muda de estado. Aí tem um colega meu que é da área de educação, lá de Coimbra, que ele diz, não, Ricardo, mas a máquina ela aprende, porque depois que ela interage, ela muda de comportamento. Aí depois eu fiquei uma semana processando isso. A máquina não muda de comportamento porque ela não tem comportamento, ela muda de estado. Então, você passa para ela um conjunto de cartões perfurados, zeros e uns. Então, uma combinação de zeros e uns faz com que a máquina vá para um estado Y, Y', Y duas linhas, X duas linhas, e aí vai. Beleza? Então, assim, quem já estudou cadeia de Markov, entende o que eu estou dizendo. Você tem uma árvore e ele vai percorrendo aquela árvore, aonde o conjunto de nós pode, inclusive, a gente achar que é infinito, mas as combinações elas são finitas. Não é? E aí, para poder a gente ter combinações que tendem ao infinito, a gente usa heurística, meteorística, probabilidade e outras coisas, porque para colocar as máquinas para tentar chegar a um mínimo local ótimo, seria quase impossível, porque o volume de dados é muito grande, aí você tem uma incerteza. Por isso é que nos algoritmos de Tiago a gente vai ver que tem uma margem de erro, né, Tiago? Exatamente por isso. Esse erro é a incerteza. Né? E eu acho engraçado quando eu vejo o pessoal dizendo que a inteligência artificial alucinou. Na minha época era bug isso aí. Entendeu? Computador, programa tinha bug, não era, Caldeira? Hoje agora é alucinou. Alucinou é uma forma elegante das empresas que vendem tecnologia com inteligência artificial, uma forma elegante de enganar as pessoas. Por quê? Porque eles tentam sustentar midiaticamente que essas máquinas são inteligentes. Então, alucinar é uma singularidade do ser humano. É o ser humano que alucina.
Certo? A máquina ela não alucina, ela erra. Ela erra porque quem programou não fez a previsão no sim e no se não, entendeu, Felipe? Se tivesse um sim e se não ali, ele não tinha alucinado. E se vocês forem perspicazes quando vocês estiverem usando ChatGPT, Gemini, Meta IA, né, que está mais engateando, vocês vão ver que facilmente qualquer ser humano consegue ludibriar a máquina. Por quê? Porque ela aprende quando a gente interage com ela. Eu fiz uns testes e mandei para Felipe. Ela começa me dizendo uma coisa. Eu disse, não, mas isso aqui está errado. Ele disse, é verdade, você tem razão. E aí eu vou dizendo o que é verdade para ela. Ela começa a aceitar como verdade. E quando ela erra, ou então quando eu quero dizer que ela errou, eu marco como uma resposta negativa. Então, quem entende de aprendizagem supervisionada, aprendizagem de máquina, entende de algoritmos de inteligência artificial, facilmente engana o ChatGPT. Aí você imagina se eu tiver um monte de pessoas, ou simplesmente a gente desenvolveu um monte de robôs para bugar o ChatGPT. Né? E aí eu gosto muito desse termo, é trash in, trash out. Entra lixo, sai lixo. Então é uma coisa que Ingrid, um dia desse, estava falando. Poxa, se eu treinei, se a máquina aprendeu com texto, e a máquina começa a produzir texto, acabou. O limite é esse. Porque ela não está aprendendo mais. Né? E olha que eu estou usando o termo equivocado aqui ainda de aprender. Tá bom? Então, eu estou falando só essa introduçãozinha, porque existe um fanismo mesmo, hoje muito grande, com relação à inteligência artificial, e está sendo vendido para a gente uma coisa que não é. Eu não sei se vocês viram hoje, o ChatGPT caiu o valor dele na Bolsa de Valores. Né? Por quê? Porque os chineses lançaram outra muito mais poderosa, ou tão poderosa quanto. E é o que eu tenho dito nas minhas aulas para os meus alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado e de graduação. Eu disse, produzir um medicamento, um medicamento com microRNA, RNA mensageiro, células monoclonais e tudo mais, exige muito mais. Por quê? Porque exige um laboratório com boas práticas, enorme, uma estrutura laboratorial de pesquisa com equipamentos muito caros. Agora, para fazer inteligência artificial, precisa de quê, gente? Aliás, algoritmos que têm métodos computacionais que auxiliam a gente a tomar a melhor decisão. Que auxiliam a gente nas tarefas cotidianas. Como esse trabalho que Tiago fez, que ajuda formuladores de políticas públicas. A gente precisa de quê, Walter? Um computador e um cérebro. Acabou. Né? E aí eu vou entrar numa discussão, só para polemizar um pouco, quem é meu aluno sabe que eu gosto de falar para caramba, né? Mas eu vou entrar numa discussão que eu acho muito interessante. A gente está vendo essa onda todinha de Trump, para mim isso é um grande demagogia, né? Blefe. Né? E aí eu acho muito legal porque é o seguinte, há 50, 20 anos atrás, o mundo era dependente tecnologicamente dos Estados Unidos. Hoje ainda é, muito menos. Inclusive aquele bonezinho que Trump estava usando na campanha dele, que era um orgulho dele, aquele boné, era feito na China. Tava lá, a etiqueta era made in China. Mas não é feito na China mais só o boné. É feito na China o carro, é feito na China os equipamentos hospitalares, o colega que está trabalhando sabe disso. É feito na China uma série de componentes de vários computadores que a gente usa, inclusive os celulares. Então, a China hoje ela é uma grande competidora global. Quem que ganha com isso? O mundo todo, gente. Ah, mas eu não gosto da China que é comunista. Não tem nada a ver se ela é comunista, deixa de ser, se é ditadura. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é que hoje você tem duas grandes hegemonias disputando espaço. E no meio disso você tem a União Europeia, que ninguém vai dizer que a União Europeia é comunista aqui, né? Entendeu? Então, você tem a União Europeia que também produz muita tecnologia. Produz carros, produz aeronaves, produz sistemas de informação. Então, na prática, hoje nós somos menos dependentes de tecnológico. E muito menos ainda de alimentos. Né? Então, o que a gente está vendo hoje com relação a esse movimento americano, pode anotar o que eu estou dizendo hoje. Qual a data de hoje? 27, 6 e 47 horas da noite. Certo? A gente vai lembrar disso daqui a 2 anos. O que vai acontecer, se continuar com esse tensionamento global, é que os Estados Unidos vai ficar isolado. Quanto mais os Estados Unidos, que é um país que eu acho fantástico, mas quanto mais os Estados Unidos brigar com o restante do mundo,
mais a China, a Rússia, a Índia vão ganhar com isso aí, vai fortalecer o BRICS. Porque assim, a Colômbia diz, não, tudo bem, não quero mais comprar nada dos Estados Unidos, não. Vou botar não é 25%, não. Vou botar 100% de taxa. A partir de agora, o principal parceiro comercial da Colômbia é a China. E aí? Aí alimento. Ah, eu vou comprar da Argentina, vou comprar do Brasil, vou comprar da União Europeia, eu não compro mais nada dos Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos produz que o Brasil não produz em termos de alimento hoje? O que é que os Estados Unidos produz de tecnologia que a China e a União Europeia não produz? Me diga um aí. Inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, essa que a gente está vendo, anote o que eu estou dizendo para vocês aqui. Não é tecnologia de alto valor agregado. Eu estou profetizando aqui, certo? Não é. Ela é commodity. Ela é commodity. Tecnologia de alto valor agregado é o que Tiago fez. Deu valor à inteligência artificial, valor de uso. Isso é tecnologia de alto valor agregado. Isso daqui é tecnologia de alto valor agregado, usa inteligência artificial. Entendeu? Então por isso é que ela é commodity. Então nós como brasileiros, engenheiros, né, aqui a maioria da área de engenharia, o que a gente tem que fazer é usar a tecnologia, essa tecnologia que está se apresentando como nova, mas é de 1950, como algo que pode gerar valor agregado. Então a gente não pode ficar na periferia da inteligência artificial. O que é periferia da inteligência artificial? O usuário de IA generativa prompt, especificamente isso daí. Por quê? Porque senão a gente está produzindo, entregando, Leandro, para essas nações, inclusive a China, o que tem de mais valor nesse processo, que é um trabalho humano gratuito, para que eles usem essas ferramentas para gerar valor. Entendeu? Então, essa é só a pequena introdução. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regulação de leitos, vamos falar sobre inteligência artificial e principalmente sobre o Regula RN, tá? Então, vamos lá. Me chamo Tiago Barreto, né? Eu sou pesquisador aqui do Laís desde 2016, né? Já faz algum tempo. Sou engenheiro biomédico, me formei em 2018 e finalizei meu doutorado em 2024, né? Faz alguns poucos meses. Por que que eu acho que é interessante trazer essa vertente para vocês? Que aqui grande parte dos alunos são alunos de engenharia biomédica, né? São alunos do professor Ricardo, curso de engenharia biomédica. E eu acho que é interessante trazer esse cenário, principalmente para que vocês compreendam que existe uma carreira além da simples engenharia, né? Pelo menos eu, quando era graduando, na época, eu tinha muita dificuldade em entender até onde eu conseguiria chegar, né? E, naturalmente, como esse é um curso bastante recente, né? A primeira turma começou a se formar em 2014, então, os primeiros doutores eles estão sendo formados agora, né, dos últimos 2 anos para cá, tá? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre o Regula RN. E antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de trazer para vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre em que aspecto, qual foi o principal cenário que o Regula RN ele estava inserido, né? Em que momento ele foi criado, por que ele foi criado e quais eram as condições que fizeram ele ser criado. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Estou me adaptando aqui. Então, vou jogar aqui uma pergunta genérica para que vocês possam refletir e a gente consiga chegar onde eu quero, tá? Primeiro é o seguinte, qual é a perspectiva da saúde pública no Brasil, né? Como é que vocês enxergam a saúde no Brasil hoje e talvez há uns 10 anos atrás? Vocês entendem alguma mudança, compreendem alguma mudança de cenário, né? Sim, não. Bom, algo que com certeza muita gente comenta é que a saúde no Brasil ela poderia ser muito melhor, né? A saúde pública no Brasil ela poderia ser muito melhor, né? Naturalmente a gente tem alguma coisa, né? Mas está muito longe de ser o que realmente é necessário, certo? Agora vamos avaliar por que isso acontece. Eu trouxe um recorte aqui, certo, do orçamento de saúde do Brasil, né? O quanto o Ministério da Saúde injetou de dinheiro, né, dentro da saúde no Brasil. E a gente tem um recorte aí de 2013 até 2023. Tá um recorte aí de 10 anos. Quando a gente analisa, a gente vê que
No início, em 2013, a gente teve um levantamento aí de 178 bi, né? E aí você percebe que essa curva, ela tem um aumento, tem um declínio, né? Mas, basicamente, se a gente fosse traçar aqui uma média desses dados, o aumento não seria expressivo. A gente basicamente tem mesma quantidade de valor injetado, né? Quando é que isso mudou? Mudou em 2020, né? O que que aconteceu em 2020? Pandemia Covid-19. Então, em 2020, a gente teve uma injeção de dinheiro na economia, né? Principalmente na saúde pública, por causa da Covid-19. Então, a gente teve um incremento aí de aproximadamente 70 bilhões de reais, tá? Só que quando a pandemia passou, perceba que esse valor aqui ele caiu para mais ou menos a faixa que tinha antes do início da pandemia, certo? Inclusive, aqui já tem uma projeção de como é que seria essa injeção financeira se não tivesse tido a pandemia. Então perceba que essa linha pontilhada aqui ela demonstra isso. Então o que é que a gente consegue considerar? Que em 10 anos, se não tivesse a pandemia, o investimento em saúde pública seria exatamente o mesmo, nem mais nem menos, o mesmo, certo? Claro que tem vários fatores que fazem com que sejam assim. Beleza, ok. 178 bi parece ter muito dinheiro, não é não, Caldeira? Como é que a gente sabe, então, se isso é muito ou não é? E aí? Como é que a gente sabe se 178 bi é muito dinheiro ou não? Alguém dá uma pista? Felipe? Ou então compara. Se a gente comparar com outras nações, a gente tem uma ideia se a gente está gastando muito ou pouco. Então vamos comparar? Quando a gente compara com outros países, né, principalmente países da OCDE, o Brasil ele investe 3,8% do PIB em saúde pública, certo? Outros países da OCDE, eles investem 6,5%, certo? Países como Alemanha, França e Japão investem quase 10% do seu PIB em saúde pública. Ou seja, além de 10 anos sem aumento de investimento, a gente ainda é um país que não investe tanto quanto outros, certo? Beleza? Tranquilo. E quando a gente analisa, por exemplo, por região, então a gente já sabe que o Brasil é um país que investe pouco. Quando a gente analisa por região, será que a distribuição financeira em saúde pública de todas as regiões do país é igualitária? O que que vocês acham? Alguém dá um palpite? A distribuição financeira em todas as regiões do país, ela é igualitária? Não, a distribuição que o Ministério injeta. Exatamente. Exato. Então, assim, quando a gente compara, vê isso também, né? A gente vê que não é. Então, existem algumas regiões que o investimento ele acaba sendo maior e quem sai atrás nesse cenário é o Norte e o Nordeste. E por que que eu quero chegar nesse ponto com vocês? Qual é o cenário que a gente tinha no momento da Covid-19? A gente tem um país que não investe mais do que a média, e a gente está dentro de um estado que, dentre as regiões, está um pouco atrás. Então, esse era o cenário que a gente tinha para enfrentar uma pandemia, beleza? Ok. Bom, com esse cenário que a gente tem, uma coisa que é muito comum a gente ver por aí é isso aqui, né? O que isso acarreta? A gente tem filas, né? A gente tem hospitais superlotados, a gente tem uma infraestrutura cada vez mais precária. E mesmo investindo bilhões, é isso que a gente encontra, certo? Não que, por exemplo, se a gente fizer uma avaliação do cenário particular, né? Ah, então eu vou fazer uma consulta particular. Aí eu pergunto para vocês, vocês hoje precisarem de um psicólogo, vocês conseguem para a próxima semana na Unimed? Conseguem? Alguém aqui consegue? Então, embora o serviço público ele não consiga atender tão bem, o serviço particular ele não consegue.
você só consegue agendar se você pagar à vista, né? Por plano de saúde você não consegue, né? Então, embora tenha essa distorção, né, o Estado ele ainda tenta fazer alguma coisa. Beleza. Então, dentro disso que eu mostrei para vocês, quais seriam as perspectivas da saúde pública para conseguir enfrentar uma crise sanitária, né? Uma crise de Covid-19. Então, se naturalmente o Estado, né, o Brasil, ele não consegue oferecer uma saúde de qualidade, como é que a gente consegue enfrentar uma guerra com espadas de madeira, pedaços de pau? Como é que a gente faz isso? Se quando a gente ligava a TV, o cenário era esse em países de primeiro mundo, certo? Então, o que é que a gente via quando a gente ligava a TV? Antes de começar a estourar aqui, Portugal entrando em colapso, né? Um monte de cemitérios cheios, não é isso? Ambulâncias também, enfim, era um caos total. Então a gente tinha isso em países desenvolvidos. Como é que seria, né? Quais eram as principais perspectivas para o Brasil e principalmente para o Rio Grande do Norte? Alguém dá um palpite? Não eram boas, certo? Não eram boas. Então, quem a gente tinha no RN para conseguir enfrentar isso? Bom, a gente tinha a Secretaria de Saúde Pública, a CESAP, né? E todos os hospitais da rede, beleza? Os hospitais da rede CESAP, que são aproximadamente 20 ou 21. Cadê Nicolas? 21, né? Isso, 21 hospitais dentro da rede, mais os hospitais contratualizados, que são hospitais privados que recebem dinheiro do governo para conseguir atender os pacientes que precisam, né? Então, é comum, por exemplo, se você precisar de alguma internação, você ser internado, por exemplo, ali no Memorial, né, que é um hospital privado. Por quê? Porque ele recebe dinheiro do governo para conseguir fazer suas internações. Então, era isso que a gente tinha, beleza? Como é que funciona o fluxo de regulação de leitos? Né? Então, vou voltar ao cenário da pandemia, beleza? Então, no cenário da pandemia, o que que a gente tinha? A gente tinha um paciente que, porventura, ele foi contaminado por Covid-19 e esse paciente, ele começa a ter os principais sintomas da doença. Alguém lembra o que que fazia um paciente como esse? Beleza, você precisa de assistência médica. Não, não pode se isolar. Você vai para onde? Hospital, UPA. Beleza? Então, um paciente que ele estava ali com falta de ar, o primeiro canto que ele ia era para a UPA, beleza? Então, a gente tem o que a gente chama de unidade solicitante. Por que UPA? A UPA ela vai conseguir acolher aquele paciente, mas ela não tem capacidade de internar aquele paciente. Ele fica lá, mas ele não fica internado, certo? E a gente chama isso de unidade solicitante. A unidade solicitante ela entra em contato com o que a gente chama de central de regulação. Central de regulação são médicos, né, profissionais de saúde que ficam na Secretaria de Saúde do Estado 24 horas recebendo essas solicitações para indicar para onde você vai. Exemplo, se o paciente deu entrada na UPA satélite, a UPA satélite entra em contato com a central de regulação e a central de regulação verifica qual é o hospital que a gente consegue enviar esse paciente, certo? E o hospital que vai receber esse paciente a gente chama de unidade prestadora, certo? Então o ciclo é esse. O paciente deu entrada na UPA, entra em contato com a central de regulação encaminha o paciente para o leito, tá? Esse é o processo de regulação. Como é que a gente tinha a central de regulação exatamente no período da pandemia? Bom, na época, o pessoal que trabalhava na regulação, eles não tinham sistema, então todo o processo de identificação e registro de solicitação eram feitas em planilhas eletrônicas e de escrita manual e registro por e-mail. Então, basicamente, como é que funcionava? O processo era assim, ó. O pessoal da UPA recebia o paciente, escrevia os dados do paciente numa planilha eletrônica, que era compartilhada lá no Docs, certo? E aí mandava um e-mail ou ligava. E aí o pessoal da central fazia o quê? Saía ligando para todos os hospitais para saber qual hospital tinha vaga para receber aquele paciente. Vocês acham que isso é sustentável?
100 ligações naquele momento ali, chegando e chegando paciente. Vocês acham que isso é sustentável? O Regula RN, no final da pandemia, a gente teve cerca de 26 mil registros, ou seja, 26 mil registros de pessoas que precisaram de internação. Imagine você escrever 26 mil linhas numa planilha de Excel. O quanto isso seria caótico? Quantos problemas a gente iria ter de enviar o paciente na ordem certa? Como é que a gente iria conseguir manter a ordem certa do envio? Certo? Então, esse era o cenário que tinha. Então, a gente não tinha nenhum tipo de controle e nem monitoramento do tempo real. A CESAP, ela não conseguia identificar, naquele momento, sei lá, 7 horas da noite do dia 27, quais são os hospitais que têm ou não têm leito. Ele não sabia. Ele precisava ligar para todos eles para saber. E aí, depois que ligasse, ele enviava. Aí depois entra em contato com a SAMU, enfim, seria bem complicado. Esse registro, gente, vocês podem encontrar, inclusive, num artigo que foi publicado aí pelo professor Ricardo, que fala sobre a relevância de um ecossistema, inclusive não só o Regula RN, mas outros sistemas que também foram importantes aí no processo da pandemia, eles são registrados justamente nesse artigo. Vocês podem tirar uma foto, depois procurar. Eu acredito que os alunos da disciplina dele já tiveram contato, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor sobre isso, vocês podem consultar nesse paper, certo? Ele é bastante interessante, conta um pouquinho sobre esse processo e como é que foi o processo de incorporação tecnológica, tá? Bom, a partir disso a gente lançou o Regula RN Covid-19. Desde a primeira reunião para consolidar a ferramenta até o primeiro paciente regulado foram cerca de 20 dias. Então, foi um sistema que ele foi lançado de uma maneira extremamente acelerada, justamente para garantir esse processo, né, dentro aqui da saúde do estado do RN. Aqui é um retrato que foi batido da primeira equipe, né, que iniciou esse processo. Então, a gente tem professores, a gente tem agentes da CESAP, né, bolsistas do LAIS, tá? Coloquei também aqui uma fotozinha de como é que era o design das primeiras telas, né? A gente tem uma sala de situação, inclusive a sala de situação ela foi muito utilizada justamente para mostrar o cenário para a comunidade geral. Então era muito comum na InterTV, tá, o professor Ricardo ou então outras pessoas abrindo o sistema para ver como é que estava a fila, quantidade de pacientes internados, né? E a partir disso a gente conseguia ter uma noção se iria iniciar uma nova onda de contaminação ou não. Então, à medida que uma quantidade maior de solicitações elas surgia, você saberia se o ritmo de contaminação ele estava acelerado ou não. E aí, naturalmente, o governo ele conseguiria interpor, né, medidas com relação a isso. Agora eu pergunto a vocês: será que seria possível ser tão assertivo se você registrar informações dentro de uma planilha de Excel? Se você não tem esse monitoramento 24 horas, você não consegue, gente. Não consegue. Né? Registro aí das coletivas, né, e principalmente das reuniões, na época, o secretário de saúde era Cipriano. Então, o que é que o Regula RN Covid-19 ele nos trouxe, né? Mais de 25 mil registros de solicitações por leito, milhares de vidas salvas, adesão dos 20 hospitais da rede mais os contratualizados, né? E aí a gente tinha a garantia de transparência, integralidade e equidade do acesso ao leito. Beleza? Claro que esse processo de incorporação do sistema ele não foi fácil, beleza? Não foi algo tranquilo. Não foi assim, todo mundo vai aderir agora. Não foi assim, certo? Teve muita resistência, foi um processo muito dificultoso, né? É, teve questões também voltadas para momentos políticos, enfim, várias outras questões. Foi algo muito complicado, mas deu certo, certo? E naturalmente o Regular RN foi bastante importante para a condução coerente da pandemia. O estado do RN precisou de uma ferramenta como essa para garantir que não houvesse, na verdade, nenhum colapso, certo? Inclusive, quando eu lembro que na época tinha algumas ferramentas que mostravam quais os estados têm mais transparência de informação. Tinha um rankingzinho.
E o RN, inclusive, ele era um dos estados que sempre estava em segundo, terceiro, né? Então, de nível de transparência da Covid-19, o RN deu show, certo? Beleza, aí aqui eu trouxe um recorte também da sala de situação. Isso aqui era disponibilizado para todo mundo, certo? Se você quisesse de casa ter acesso a isso, quantos leitos tinham disponíveis ou não, você tinha acesso. Quais eram os hospitais que estavam cheios ou não, você tinha acesso, certo? E aí a pergunta que eu faço a vocês é: o que que a gente faz com esses dados então? A gente já tem 25 mil dados de um cenário inédito, né? Uma pandemia de Covid que aconteceu só agora. O que que a gente fez com esses dados? Bom, a gente tinha uma base inédita, com milhares de registros, dados com alta confiabilidade do mundo real. Por que que isso é importante? Porque a gente tem dados que realmente foram extraídos de um acontecimento que realmente ocorreu, né? Ele não foi dados sintéticos, dados criados. E além disso, ele tem um alto potencial de contribuição para a saúde pública. Por que que ele tem um alto potencial para a saúde pública? Alguém consegue dar uma sugestão? Isso mesmo. Walter foi bastante assertivo. Você consegue prever as coisas, certo? Então, nesse caso aqui, a base ela pode ser utilizada por modelos computacionais inteligentes, foi falado aqui pelo professor Ricardo, para que a gente consiga otimizar o processo de regulação. Então, foi aquilo que ele falou no início. Se você tem 10 pacientes na sua tela e você precisa indicar um para o leito, quem você indica? Ah, mas está todo mundo aqui parecido, o quadro clínico deles está muito parecido. Mas quem você indica? Aí, não, mas espera aí, deixa eu ver direitinho. Beleza, mas o tempo está correndo. E aí, quem você indica? Certo? Esse era o cenário dos médicos reguladores durante a pandemia. Era 10 pacientes, 20 pacientes, você tem um leito, você tem que indicar alguém e tem que ser rápido. E como é que você consegue ser o mais assertivo possível, né? Então, assim, a pressão é muito grande para que você não erre, mas a gente é humano. Então, pode ser que a gente erre. Então, se a gente tiver um modelo que consiga nos auxiliar nesse processo, exemplo, ó, Tiago, tem esses 10 aqui, mas de acordo com os dados que eu tenho, desses 10, esse e esse tem mais chance de sobrevivência. Eu indicaria eles. Então, a sua tomada de decisão ela é mais eficiente e ela é mais rápida, certo? Então, basicamente, é isso. Bom, então a gente fez exatamente isso. A gente trabalhou com o desenvolvimento de um artigo, certo? Vocês podem também tirar a foto. Esse artigo foi publicado na Frontiers, que ele utiliza os dados do Regula RN Covid-19 justamente para prever quais pacientes teriam ou não mais chance de altas ou de óbitos. Então, chega um paciente que tem determinada idade, determinada quadro clínico, para qual leito ele vai, para qual leito ele saiu, quanto tempo ele ficou internado. Bom, com essas informações eu consigo prever se esse paciente tem mais chance de alta ou de óbito, certo? Bom, eu vou trazer aqui uma intuição, só para quem não é familiarizado com inteligência artificial. Na verdade, isso aqui é algo bem simples, tá? Mas que eu acho que talvez vocês entendam, beleza? Então, basicamente, os dados do Regula são assim. A gente tem vários dados, certo? E desses dados a gente tem dois desfechos possíveis, altas ou óbitos, né? E aí, naturalmente, a ideia de utilizar a inteligência artificial é encontrar algum mecanismo que consiga separar esses dados, né? Por exemplo, da forma que está aí, a gente consegue ver facilmente que uma linha reta basicamente conseguiria separar dois mundos, né? A gente teria em azul o número de altas e em vermelho o número de óbitos. Seria uma forma de classificar esses dados. Então, se surgir um novo dado aqui, eu marcaria como alta, certo? É basicamente esse o processo. Só que qual é a complexidade? Que no mundo real os dados não são assim bonitinhos, né? Pelo menos não para o Regular RN. Eles são basicamente assim, ó. Perceba que é como se tivesse tudo aleatório, certo? E por conta dessa aleatoriedade dos dados, a gente não consegue encontrar algum modelo com 100% de precisão que consiga classificar bem esses dados. É por isso que aquilo que o professor Ricardo falou no início, todo modelo tem um percentual de erro. Ele pode falhar,
ele pode dizer que o cara iria sobreviver quando na verdade ele morreu. Isso pode acontecer, certo? Beleza, como é que foi o nosso pipeline aí de trabalho do artigo? Bom, a gente começou com um processo de extração de dados, né? 25.366 dados de regulação do período de abril de 2020 até agosto de 2022, tá? Das 20 features, né, das características que a gente tinha na base de dados, a gente utilizou 9. Por que 9? Porque algumas características elas não pareciam ser interessantes para a previsão do modelo. Exemplo, a data que o paciente deu entrada. A data que ele deu entrada não necessariamente vai impactar se ele teve alta ou óbito. Outro exemplo, sei lá, o município que ele nasceu também não impacta, certo? Então, esses dados a gente removeu, que é justamente para que o modelo ele não fique tentando criar alguma relevância, enfim, para que a gente lime isso, tá? Outro processo também que a gente fez foi transformar em uma classificação binária. Então, parte dos dados tinha como informação transferência, que o paciente foi transferido. Tá? Paciente ser transferido de um leito para outro, hospital para outro, não indica se aquele paciente teve alta ou óbito. Então, por isso a gente também removeu esses dados. Naturalmente, como toda base de dados, né, tiveram alguns dados que estavam inconclusivos ou dados em brancos, eles também foram removidos. E para o nosso processo de treinamento, utilizando 18.865 registros, que é uma base de dados também bastante significante para esse processo de treinamento. Tá? Eu vou mostrar como é que estava a composição dos dados, mas só para apresentar para vocês, por exemplo, nessa análise, o que, que a gente tem. Quando a gente olha, por exemplo, a idade, a gente consegue identificar que a grande parcela da população do Rio Grande do Norte que precisou de internação era uma parcela na faixa etária de 59 anos. Então não era idoso, mas era um jovem muito próximo do idoso, mas ainda não era idoso, certo? Então ainda é uma população jovem. Quando a gente analisa o score LP, que foi o principal indicador que a gente utilizou para fazer a análise da qualidade de saúde do paciente, e eu vou já já mostrar para vocês como é que é essa escala, ele ficou no nível 2. Eu já já falo o que é isso para vocês. Quando a gente olha tempo de internação no leito, a média do tempo de internação de leito foi de aproximadamente 7 dias. Então, se você morreu ou se você sobreviveu, a faixa média, né, e a mediana também foi em torno de 7 dias. Naturalmente, a gente tem bastante outliers aqui, ó. Perceba que tem alguns pacientes que ficaram mais de 80 dias. Por quê? Porque alguns pacientes eles entravam com Covid no leito, mas eles acabavam agravando e tendo outras complicações. Então, aquele paciente era mantido no leito. Ele não saía ainda, certo? Outro ponto também importante, a correlação entre os dados. Como é que esses dados eles se compõem, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns dados como idade, tipo de caso, o score LP, se estava entubado ou não, em qual leito, para qual leito ele foi solicitado, deu entrada ou saiu, o tempo de permanência no leito e o desfecho. Para onde é que eu quero que vocês tenham a maior atenção? Para a parte do desfecho, principalmente comparando com outros elementos. Então, veja só, a partir do resultado aqui do desfecho, ele tem uma correlação bastante significativa com informações como o score LP, a idade do paciente, né, se ele estava entubado ou não. Então, paciente que já deu entrada entubado, ele já tinha o seu desfecho praticamente já definido, certo? O tempo de internação não era tão forte, mas o tipo de leito sim. Se ele entrou em UTI, ele já tinha um desfecho mais ou menos definido daqueles que entraram com leito de enfermaria. No paper, né, a gente também divide essa análise para pacientes que só tiveram alta e pacientes que só tiveram óbito. Né? Aqui em B, só alta e em C, só óbito. Como essa é uma base de dados desbalanceada, naturalmente, né, teve muito mais registros de alta do que óbito, a composição aqui de B ela é muito similar com a composição total, geral, a de A. Mas quando a gente olha, por exemplo, só dados de óbito, a gente começa a ver um resultado até um pouco diferente, principalmente aqui na parte de tempo de internação. O que isso significa? Ó? Pacientes que eram mais velhos passavam menos tempo internado quando morriam, que já era algo esperado.
Então, pacientes mais idosos passavam menos tempo internado porque morriam mais rápido. Outro ponto também é o score EUP, né? Então, pacientes mais idosos, eles também tinham score EUP maior, certo? Show, valeu. Quando a gente analisa a distribuição geral dos dados, aqui a gente tem a divisão da idade, né? Então fica mais ou menos meio a meio, certo? Uma parcela um pouco maior de 60, um pouco menor de 60. Não sei se vocês lembram, mas era muito comum na época a pessoa fazer teste de Covid para saber se ele estava confirmado para Covid ou era suspeito. Não sei se vocês lembram disso. Mas quando você era internado, né, esse processo também continuava. Às vezes o paciente morria e a gente não sabia, o resultado de Covid não tinha saído ainda. Então, alguns pacientes eles eram marcados ainda como suspeito e outros ainda eram descartados por Covid. Eles chegaram a ser internados, fizeram o exame, eu esqueci até o nome. Suave, né? Eu lembro, é o do contornado do nariz, isso mesmo. Oi? Tinha um PCR também, né? Show de bola. Então, alguns deles chegavam a estar descartados, tá? Com relação ao score EUP, qual que é a ideia aqui? Um EUP de escala 2 significa que é um paciente que tem mais chance de sobrevivência. À medida que ele aumenta a escala, significa que o nível de fragilidade dele é maior. Então, um paciente com EUP 8 significa que é um paciente que tem mais chance de morrer. Por que que isso é importante? Olha só. Imagine que você é um regulador e você precisa e você tem 10 pacientes. Na verdade, dois pacientes e você tem um leito de UTI. Dois pacientes e um leito. Uma dessas pessoas, meu amigo ali, Charles, tem 42 anos. Beleza, Charles? 45 anos. Charles tem uma comorbidadezinha, vamos dizer que Charles tem pressão alta, ok? E aí tem ele, que deu entrada na UPA, e também tem, sei lá, uma senhora de 89 anos que tem pressão alta, diabetes, né, tem vários outros problemas de saúde, e eles dois apareceram para dar entrada no leito. Pergunta que eu faço: quem, quem você indicaria para o leito? A senhorinha, 89 anos, com vários problemas de saúde, ou Charles, 45 anos, pressão alta? Quem você indicaria para o leito? Janaína disse Charles. Alguém acha que é a senhora? Alguém só levanta assim a mão, eu acho que é a senhora. Caldeira levantou a mão. Por que não é a senhora? Vamos lá. Quando eu vi isso a primeira vez, eu também fiquei meio em choque, porque eu pensava, caramba, você vai indicar a senhora e Charles, que é um cara assim forte, né? Enfim, para mim parecia muito contraditório, muito, sei lá, tenebroso, exatamente. Desumano, tenebroso. Contra-intuitivo, obrigado. Só que qual é o problema de você indicar a senhorinha para o leito de UTI? Não que ela não vá ter assistência, mas qual é o problema? Quando você indica ela, ela já é uma paciente extremamente fragilizada. Então a chance dela sair viva é mínima. E aí você pega ela, coloca ela no leito. Ela passa 3 dias e vem a óbito. Charles, que tinha chance de sobrevivência, piora e morre. Então você tem dois pacientes e os dois morrem. A sua efetividade de regulação foi baixíssima, porque você tinha condições de salvar uma pessoa e as duas morreram, certo? Claro que não é assim, né? Mas é só para vocês entenderem como o cenário não era tão simples, beleza? E naturalmente essa idosa ela não ficaria desassistida, ela provavelmente seria encaminhada para um leito de enfermaria, que não lotou, né? A gente não teve superlotação dos leitos de enfermaria, sempre tinha disponibilidade. Tá? Então, é essa a ideia do LP. É para você garantir e entender quem é um paciente que tem mais chance de sobrevivência. Um outro indicador é se o paciente deu entrada entubado ou não. Então, pacientes que entraram entubado, ó, tinham 85% de chance de óbito. Certo? Já era um indicador. Tipos de leitos, se entraram por enfermaria ou por UTI. Naturalmente, pacientes que entraram por UTI tinham mais chance de óbito. Também é algo esperado. E aqui a gente tem o tempo de internação, certo? Pacientes que ficaram mais de 14 dias internados tiveram cerca de 51,5% de probabilidade aí de falecer, de vir a óbito. Então,
maior tempo de internação também era algo ruim. Algo que foi sugerido foi criar uma tabela de classificação de risco, que também já era algo bastante esperado. Tá? Quando a gente avalia a idade com relação ao tempo de internação, naturalmente, quanto maior a idade e mais tempo de internação você tem, né, a possibilidade de óbito ela é elevada. Já é algo bastante esperado. E se você tem menos, né, se é menor de 49 anos, e você permanece menos de 7 dias internado, a chance de sobrevivência ela é a maior possível. Ok. Com relação agora aos modelos que a gente utilizou, a gente primeiro fez uma avaliação pelo que a gente chama de matriz de confusão, certo? Na matriz de confusão, a gente analisa o desempenho do modelo em relação ao valor que, na verdade, deveria ocorrer. Então, basicamente o seguinte: Charles teve alta, o modelo disse óbito, então o modelo errou. Se Charles saiu vivo e o meu modelo disse que ele iria morrer, o modelo errou. Então, além de analisar os acertos, a gente precisa também identificar os erros. Por quê? Porque a gente precisa identificar os erros. Porque olha só, imagine que eu tenho 10 altas e um óbito. Meu modelo fala altas para todos. Num cenário como esse, qual seria a acurácia desse modelo? Eu tenho 10 pessoas, 9 altas e um óbito. E ele disse alta para todos, ele só fala alta. Alta. O que vier, ele fala alta. Um morreu. Qual é o percentil de classificação dele? 90%. Certo? De 9 que sobreviveram e um morreu, se ele sair falando alta para todo mundo, 90%. Aí você pensa, nossa, 90% é uma acurácia ótima. Mas esse modelo é eficiente? Não. Significa que a sua base de dados é desbalanceada e ele aprendeu errado. É isso, certo? Então, além de identificar se ele acerta, a gente tem que identificar o quanto ele erra, certo? E é por isso que a gente analisa outras informações. Por exemplo, não só a acurácia, que avalia valores positivos e verdadeiros negativos, a gente também tem que identificar precisão do modelo, especificidade do modelo, recordação do modelo, né, F1 score. Então, são outras métricas que vocês podem se aprofundar um pouco mais para entender como é que elas funcionam. E qual foi o desempenho dos nossos modelos? Quando a gente utilizou alguns modelos, né, a gente usou principalmente o modelo árvore de decisão, floresta aleatória e algumas variantes aqui do Perceptron, né, que são redes neurais, a gente conseguiu compreender alguns desempenhos, mas principalmente que alguns modelos eram bons em alguma coisa, mas eram ruins em outros. Por exemplo, quando a gente analisa a acurácia, a floresta aleatória e o MLP, com o otimizador SG dele, tem 84% de acurácia, certo? Só que perceba que para recordação ele não é o mais eficiente é o RMS prop. Então, essa variação de modelos, ela também é importante para saber em que momento você precisa utilizar aquela rede, tá? Então, por exemplo, para um momento de acerto é esse aqui, mas para um momento de erro não é essa. Então, esse foi o principal desempenho dessas ferramentas. A gente teve aí aproximadamente 85% de acurácia. Então, de 10 dados que iriam vir, o nosso modelo consegue acertar 8 a 9 deles, que é uma precisão ótima. Quando a gente avalia também a curva ROC, tá? Curva ROC ela identifica principalmente os valores verdadeiros positivos, falsos positivos, certo? Qual que é a ideia dele? Quanto mais ele distanciar dessa linha tracejada, melhor o modelo. E aí, nesse caso, o RMS próprio foi o melhor modelo. Beleza? Então, basicamente, esses foram os resultados que a gente teve com os dados da Covid-19, certo? E pós-Covid, o que é que a gente faz? Bom, pós-Covid, o sistema do Regular RN ele foi tão efetivo que a Secretaria de Saúde do Estado achou interessante incorporar a ferramenta para todo o processo de regulação. Então, antes, o Regular RN só era utilizado para a Covid-19. Hoje, ele é utilizado para todas as doenças do Estado, certo? Então, se você precisar de um leito hoje no estado do Rio Grande do Norte, você vai passar por esse sistema.
beleza? Inclusive, ele modificou o protocolo de regulação, certo? Ele foi incorporado em 2021. Ele modificou o protocolo de regulação de acesso aos leitos, tá? E aí, naturalmente, a gente tem essa atualização do Estado. Bom, mais uma vez a gente fez uma publicação com os dados do Regula RN Leitos Gerais, certo? Não só os dados agora da Covid, mas a gente tem todos os outros dados. Cerca de 2.055 novas doenças, para a gente avaliar o desempenho de novos modelos em cima dessas doenças, certo? O nosso processo de extração, ele foi muito parecido, só que como a gente tinha mais dados e dados diferentes, a gente precisou fazer algumas modificações. Primeiro, antes a gente tinha 25 mil dados, agora a gente tem 47 mil, certo? Dos 47 mil, a gente tem 24 features, certo? Das 24, a gente selecionou 12, mas utilizou duas para formar uma, né? Então a gente tinha duas informações, juntou elas, virou uma coluna que parecia ser mais eficiente e utilizou ela, tá? Mais uma vez, a gente fez uma transformação em classificação binária, então removeu alguns outros parâmetros. Dados inconclusivos a gente tinha bem menos, e a gente utilizou cerca de 38 mil dados. Bom, a distribuição aqui já é um pouquinho diferente, beleza? Quando a gente analisa a parte de idade, a gente tem uma distribuição também parecida, mais ou menos meio a meio. Quando a gente avalia a distribuição por sexo, também é aproximadamente meio a meio, né? 20 mil são masculinos e 17 mil femininos. A gente manteve também a avaliação do score LP, mas a gente utilizou também uma outra escala que era utilizada pelos médicos reguladores, que é a escala SOFA, certo? Então a escala SOFA, ela varia de 1 até 4, beleza? E o score LP varia de 2 até 8. Um ponto de atenção é o seguinte, ó. Perceba que quase 30 mil dos pacientes eles foram classificados como SOFA 1, ou seja, ordem de prioridade 1, beleza? 20 mil dados. Isso é aproximadamente, eu acho que 60% dos dados. Então, 60% dos pacientes que entraram, quando foram classificados pelo SOFA, né, foram classificados pela mesma categoria. Quando a gente avalia o score EUP, a gente tem três classificações. Então vocês conseguem perceber, embora o EUP, na verdade, ele é utilizado para crises sanitárias, né, ele consegue classificar melhor. Então, um paciente com score EUP2 é diferente de um 3 e de um 4. Mas para o escala SOFA é tudo 1. Entendeu? Então você estratifica menos, certo? Quer falar? Exatamente. O SOFA, ele é um indicador que compõe o EUP. Então, até uma forma de deixar ele um pouco mais robusto, né? Mais uma vez aqui a divisão de leitos por enfermaria e por UTI, certo? Aí a gente também teve a divisão de todos os hospitais. Então, nesse caso aqui, 48 hospitais que utilizaram a plataforma, né? Que a gente aí também tem a expansão dos contratualizados. E mais uma vez o registro de tempo de internação e de desfecho. Aproximadamente 31.500 dados de alta e 6 mil óbitos. Uma coisa importante também dessa avaliação desses dados é que a gente consegue também compreender qual é a doença mais prevalente no Rio Grande do Norte. Qual vocês acham que é a doença mais prevalente do Rio Grande do Norte? Pneumonia não especificada. Então, a doença mais prevalente no Rio Grande do Norte hoje é uma doença respiratória, certo? E as outras duas são doenças voltadas para infarto miocárdio e AVC, certo? Então, pioneira não, a principal é uma doença respiratória e as outras duas são doenças voltadas para a saúde do coração. Mas um ponto importante é o seguinte: quando a gente avalia a pneumonia não especificada, a cidade com o maior número de solicitações é Natal, que é esperado, beleza? É a capital do estado e principalmente maior número de população. Mas quando a gente analisa doenças voltadas para a saúde do coração, Mossoró ganha disparado. Mossoró ganha disparado. Por quê? Não sei.
Mas se você não tem esses dados de maneira transparente, Mossoró nunca vai saber, né? E aí, naturalmente, a partir de dados como esse, Mossoró consegue induzir políticas públicas para conseguir identificar por que que a sua região é uma região que tem maior ocorrência desse tipo de doença, certo? O pessoal aí de Mossoró ficou preocupado? Exato. Então seria a região. Hum, Exato. Mas mesmo assim, Natal também acaba sendo um foco aqui. E você percebe que existe uma distância muito grande. O Mossoró 781 solicitações e Natal 150. É uma proporção muito diferente. E a gente tem várias outras doenças, né? A gente também consegue avaliar quais são as doenças que mais matam. Quais são as doenças que mais matam no estado do Rio Grande do Norte, né? Pneumonia não especificada, ela é a maior em frequência e ela também tem um índice de mortalidade de 24,5%, né? A gente também tem essa doença aqui, septicemia, que tem um índice de mortalidade de 50,5%. Naturalmente, isso vai de cada doença. Tem doenças que são mais mortais do que outras. Mas é importante para o Estado compreender quais são as doenças mais prevalentes. E você só consegue isso se você tiver dados fidedignos. Quando a gente analisa a matriz de correlação para esses dados, existem alguns pontos que foram bem diferentes dos dados da Covid e isso também já era esperado. Primeiro deles, tempo de internação, ele é uma variável que não interfere, né, que não está correlacionada com o desfecho e, na verdade, com as outras. Por que disso? Porque a gente tem 2.055 doenças diferentes. Então, você tem relações diferentes. Então, basicamente, ele não consegue se correlacionar com nada porque muito se varia, tá? O sexo também, ó. São duas variáveis. A gente achou no início que sexo poderia ser um indicador extremamente importante, mas a correlação dele com as outras variáveis, ela também não é muito forte. Mais uma vez, se você for analisar doença por doença, isso aqui vai mudar bastante. Mas quando você analisa tudo junto, certo? Dá esse tipo de resposta. Inclusive, gente, os dados utilizados nessa pesquisa, eles estão disponíveis no Zenudo, né? Todos esses dados. Então, se vocês quiserem utilizar para avaliar uma doença específica, sei lá, em TCC, análise aí de mestrado, alguma coisa do tipo, já está disponível. Só olhar o paper, lá tem o link e você consegue avaliar uma doença específica, tá? Bom, mais uma vez a gente utilizou modelos, utilizando também os mesmos indicadores. Aqui a gente variou alguns modelos para identificar se o desempenho deles também seriam diferentes. E além de modelos de árvores, a gente também utilizou modelos de boosting, certo? Que utilizam um mecanismo um pouco diferente aí de busca. A gente conseguiu ter um resultado um pouco melhor, então antes a gente tinha 83, 84%, já que o nosso melhor indicador foi 87, 88% de acurácia, tá? Bom, já estou chegando ao fim. Outros trabalhos que também foram desenvolvidos dentro do escopo do Regula RN, tá? Então, mais detalhes, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre isso. Principalmente, a gente fez uma análise diferenciada para dados de recém-nascidos, que eles não compõem a integralidade de todos esses dados, tá? Tá tudo dentro da minha tese, então vocês podem dar uma olhada. Existiram alguns outros trabalhos também importantes, como o trabalho de Nicholas, que fala somente sobre o impacto do EUP. Então, como o EUP foi importante, né, para o Rio Grande do Norte. A gente também tem um trabalho de Pablo, que fala sobre a arquitetura, né, do Regula RN. A gente tem o trabalho também de Valéria. Valéria, ela foi coordenadora da regulação do Estado durante algum tempo e ela fez um trabalho de mestrado em cima das informações do Regula. E eu acho que mais recentemente a gente tem um trabalho de Ana Beatriz, que ela fez um trabalho voltado mais para a análise de web design do Regula RN, certo? Bom, o que que a gente tem de positivo? O que que mais a gente pode esperar? Bom, a gente tem um fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Isso é inquestionável. Se você tem um sistema de saúde que não tem nenhum tipo de recurso, o Regula RN ele conseguiu colocar o Rio Grande do Norte como uma figura exemplar para todo o Brasil, certo? Então, se você procurar hoje no Brasil qual é o estado que usa um sistema de regulação tão eficiente como o do RN e muito mais com inteligência artificial, vocês não vão encontrar. Não tem, certo? Então, o Rio Grande do Norte ele é pioneiro nisso.
Além disso, a gente tem um processo de auxílio na tomada de decisão. Então, os modelos, eles fortalecem o processo de tomada de decisão não só para médicos reguladores. A gente tem redução do tempo de internação. Então, se o paciente ele é atendido mais rápido, né, ele consegue ter alta mais rápido. Né? Leandro aí que trabalha com enfermagem, né, ele consegue com certeza confirmar isso. Então, se o atendimento ele é mais efetivo, o paciente também sai mais rápido. Quando o leito ele é liberado mais rápido, você consegue atender maior a demanda. Então, aumenta, o professor Ricardo fala muito de giro de leito. Certo? Então, a plataforma como ela é importante justamente para isso. Para que você consiga garantir, né, um sistema rodando da melhor maneira possível. Então, obrigado. Né, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aqui para a compreensão de vocês. E é isso. Eu acho que a apresentação de Tiago não precisa de muita coisa, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta diretamente para ele. Mas tem umas questões, Tiago, que você colocou ali, se me ajuda, que é com relação à questão dos pacientes idosos, né? Tem uma informação que você disse que é verídica, tem uma parte dos idosos que eles já chegavam bastante adoecidos, ficavam pouco tempo internados e realmente iam a óbito. Mas tem outros casos que era o seguinte, pacientes idosos ou adultos que chegavam graves, mas o leito que era colocado para eles era um leito de UTI. E pelo quadro clínico, o EUP julgava que aquele paciente era um paciente que dificilmente ele iria ter uma taxa de alta. Ele ia entrar num desfecho de alta. E o que é que significa isso? É que como não se usava o EUP lá atrás, esses pacientes chegavam a ficar internados às vezes até 90 dias. Ou seja, é um paciente que já tinha um desfecho desfavorável para ele, numa situação de crise de saúde pública enorme, e aquele leito, aquele recurso poderia ser alocado para um paciente que, se tivesse acesso, teria mais chance de ter um desfecho de alta. Ele não tem um desfecho garantido. Ele teria mais chance. Aí a pergunta que a gente vai dizer, professor, então a gente está escolhendo quem poderá viver ou quem poderá morrer. É verdade. Quem está escolhendo? Um critério objetivo. É muito melhor, Charles, que seja esse critério objetivo dado como ferramenta para uma equipe de profissionais de saúde do que um critério subjetivo. Você simplesmente tem que escolher aleatoriamente. Porque a probabilidade de você salvar menos pessoas usando esse critério é maior. Então, eu não estou falando de temperatura, pressão e temperatura normal, onde você tem leite sobrando. A gente está falando numa situação onde você tem 100 pacientes numa fila e só tem um leito. Quem você escolhe? Se você fosse o médico, você queria escolher o paciente? É muito melhor um protocolo. Por quê? Porque você, em termos de humanidade, ética, você usou um critério objetivo. Agora, o que a gente fez com essa análise? Nós fomos atrás, Leandro, de compreender se de fato esse protocolo fazia sentido para aquele contexto. E o que Tiago mostrou aqui é que fez sentido. Por quê? Porque ele, na verdade, o que o pessoal diz, olha, mas eu acho que vai morrer mais idosos. Por quê? Porque geralmente são os pacientes que chegam menos favorecidos ou com mais problemas, porque tem mais comorbidades e tudo mais. Eles já chegam menos favorecidos ao leito de UTI. Eles chegam mais graves. Mas o sistema mostrou, a análise mostrou justamente o contrário. E não só mostrou o contrário, mostrou que essa é uma tendência viável. Ou seja, foi correto a aplicação de um protocolo que auxiliou a tomada de decisão. Aí o que a gente pode fazer hoje é colocar, por exemplo, modelos, esse modelo, para orientar os profissionais de saúde em situações de crise de saúde pública. Porque se eu tiver um paciente com 2 leitos de UTI, não tem briga, né, Ingrid? Agora, se eu tiver 10 pacientes para um leito, aí tem uma questão técnica. Então, usar a inteligência artificial para fazer essas análises, elas são importantes. E eu tenho sempre dito isso. O pessoal está fazendo curso de inteligência artificial, de IA e tudo mais, e é importante fazer para poder se apropriar dessas tecnologias, né, Tiago? Apesar que você aprendeu só, né? Por isso é que você fez doutorado, né? Certo? Mas onde é que está o trabalho de Tiago? É no uso da inteligência artificial? Não, gente.
Não é somente isso. A inteligência artificial, para ele, na verdade, esses métodos computacionais que ele usou, essas técnicas computacionais, né, assim é melhor de classificar, foi ferramenta para ele fazer a análise. Então, a ferramenta foi commodity. O que tem valor é isso aqui que ele apresentou. Por quê? Porque qualquer autoridade de saúde pública, qualquer formulador de política, poderá, a partir daí, tomar uma decisão mais acertada. Por quê, Felipe? Porque ele fez uma análise que gerou uma base de conhecimento, gerou um conhecimento novo. Não é somente um gráfico, uma matriz de correlação, uma curva ROC, uma matriz de confusão. Não. Em cima desses elementos que ele trouxe, desses componentes que os métodos computacionais permitiu que ele gerasse, ele construiu uma análise. Mas como é que ele construiu essa análise? Porque o grupo que ele estava trabalhando era um grupo transdisciplinar. Você tem estatísticos, matemáticos, engenheiros da computação, médicos, enfermeiros, epidemiologistas, gente da área de saúde pública, pessoas da regulação. Então, esse conhecimento aí, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, permitiu que ele pudesse fazer uma análise mais adequada daquelas informações. Se não, era só um conjunto de gráfico. Entendeu? Era somente um conjunto de gráfico. Então, essa análise ela passa a ter valor quando você tem domínio do problema que você está estudando. Então, nem o engenheiro da computação sozinho vai conseguir dominar esse mundo aqui do SUS. E o mundo da computação. Então, ele precisou fazer uma imersão de quase 4 anos aí, na área de saúde, na área de regulação, para se apropriar desse conhecimento e conseguir fazer as perguntas corretas para os profissionais de saúde. Não foi para o ChatGPT. Né? Por favor, não termine a graduação para ser engenheiros de prompt. Porque o cara, professor, abriu um edital agora, viu, Rafael? Abriu um edital, o pessoal disse, professor, abriu um edital para engenheiro de prompt. Eu disse, o que engenheiro de prompt, menina? Não, engenheiro de prompt é quem sabe fazer pergunta para o ChatGPT. Entendeu? Resumindo, é um digitador. Né? Porque para você fazer pergunta para o ChatGPT, cá para nós, gente. O cara não precisa fazer uma graduação. E você atribuir isso, o título de engenheiro, não que é um trabalho que não tem valor. Claro que tem. É um trabalho útil e importante. Mas esse não é o papel do engenheiro. O papel do engenheiro é produzir ferramentas e análises para dar suporte para quem pode tomar decisão, para quem formula, no caso de saúde, para quem formula política pública de saúde.